Agora nós vamos Ministro debater Luiz Fux, qual a presidente do tese que vai STF. prevalecer, ou então elaborar uma outra tese que englobe a proposição de todos os ministros. Então, o ministro Marco Aurélio propõe a seguinte tese. O ministro Marco Aurélio está na sessão, está aqui. Ministro Marco Aurélio. Em pauta, RE 1209-429, Alexandro da Silveira contra Estado de São Paulo. É muito difícil julgar o caso concreto. O que se dirá se extravasarmos os limites subjetivos e objetivos do processo e pretendermos sinalizar, doutrinar situações diversas? Por isso, penso que a tese precisa ser minimalista, ou seja, guardar sintonia absoluta com o tema, com a controvérsia, com o conflito de interesses. O Tribunal de Origem proclamou a culpa exclusiva da vítima, que não devia estar no local. O que digo na tese que viola a tese proposta, não é do colegiado. Vamos ver qual será o resultado, presente à ótica da sempre ilustrada maioria. Viola o direito ao exercício profissional, o dever de informar, conclusão sobre a culpa exclusiva de profissional da imprensa que, ao realizar cobertura jornalística de manifestações, é ferido por agente da Força de Segurança. Ou seja, digo que estava trabalhando no exercício profissional e, portanto, tinha, como ressaltou o ministro Luiz Roberto Barroso, que proceder à cobertura do evento para informar a sociedade e que, ferido por agente do Estado, numa repressão desmedida, tem-se o direito à indenização. Fico com essa tese minimalista, presidente. Pois não. Então, o ministro Marco Aurélio enunciou a tese dele. Como o próprio ministro Marco Aurélio fez a leitura da tese, eu peço, então, ao ministro Alexandre de Moraes que faça a leitura da sua tese. Obrigado, presidente. Também concordo com o relator, ministro Marco Aurélio, que a tese deve ser minimalista e referente estritamente ao caso concreto, e é exatamente o que tentei colocar para diferenciar a responsabilidade, para afastar a possibilidade de interpretação de uma eventual responsabilidade responsabilidade integral do Estado. Então, a tese seria: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade de culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa: 1. Descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, em que haja grave risco à sua integridade física. Ou 2, participar do conflito com atos estranhos à atividade de cobertura jornalística. Mas, presidente, já adianto... Julgamento aqui, no qual o STF tem de decidir sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de profissional da imprensa ferido pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. E já adianto que, por mim, não haveria problema em retirar o 2, porque no corpo inicial, eu já digo que é objetiva a responsabilidade civil em relação ao profissional de imprensa ferido durante cobertura jornalística. Então, obviamente, se ele não estiver na cobertura jornalística, se houver desvirtuamento, já não entraria. Então, poderíamos ficar com 1. Se Vossa Excelência me permite, eu farei a leitura completa só com um item. Então, ficaria: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística
em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente de responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Ponto. Muito bem. Agora, eu peço à Sua Excelência o ministro Edson Fachin que faça a leitura da sua tese. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes ministros, os eminentes pares, as ilustres advogados que se encontram presentes, o Procurador-Geral da República. Presidente, a tese que formulei em meu voto, entendo, com a lealdade que o dever me impõe, não foi a direção majoritária do sentido dos votos, embora estejamos todos na mesma direção do provimento do recurso, exceto o ilustrado voto divergente do ministro Nunes Marques. A minha tese é coerente com exclusivamente a primeira oração da tese do ministro Alexandre Moraes. Não trato de excludentes da culpa da vítima. Por isso, presidente, creio que eu estou declinando de insistir na proposição que fiz, porque a compreensão majoritária que tenho dos votos foi no sentido de assentar uma direção, por assim dizer, intermediária entre os polos que estão em debates nesta questão. E por isso, senhor presidente, se for votada a tese proposta pelo eminente ministro relator com o contraste da tese proposta pelo eminente ministro Alexandre Moraes, eu acompanho Sua Excelência, o eminente ministro relator. Pois não. Então, vou colher os votos agora na ordem, né? Então, vamos escolher na ordem como vota o ministro Nunes Marques, que, mercê de vencido, pode adotar uma das teses. Eu, quando vencido, voto a tese. A tese eu acho que nós podemos votar. Presidente, renovo meus cumprimentos a todos. Primeiro, queria deixar registrado a minha posição contrária à formulação da tese. Entendo que será muito difícil fixar uma tese e abranger as variáveis hipóteses que ela possa se destinar. Ministro Nunes Marques. Foi bem lembrado pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, quando se trata de profissional de imprensa, se deve se fazer a primeira pergunta, né, a quem se destina a tese? Quem é o profissional da imprensa? O jornalista? O colunista? O blogueiro? O fotógrafo? Ninguém sabe. Cobertura jornalística. Do que se trata? Ele tem que estar caracterizado, descaracterizado, apenas munido de um celular, portando o celular na mão, no bolso. Então, eu registro a minha divergência quanto à possibilidade. E peço licença, senhor presidente, para diferir o meu voto ao final, para acompanhar, se eventualmente não tiver uma outra tese, a mais restritiva possível, no momento até então apresentada do ministro Alexandre Moraes. Julgamento no qual o STF tem de decidir sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de profissional da imprensa ferido pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Então, agora, o ministro Alexandre Moraes já propôs a tese dele, que, evidentemente, o ministro Alexandre Moraes o acompanha, evidente. Não, agora, então, o ministro Edson Fachin já aderiu à tese do relator. Ministro Roberto Barroso, a que tese Vossa Excelência adere? Presidente. Agora sim. Presidente, a tese do ministro Fachin, ela, a meu ver, é uma tese mais ampla, tal como eu a interpreto, e mais ministro ampla do que Luiz eu Roberto acho que Barroso. foi o nosso julgado. Porque o ministro Fachin diz: o Estado é civilmente responsável
pelo dano a profissional de imprensa ferido em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Tal como eu a leio, ela sequer se restringe a um dano que tenha sido causado por agente público. Parece ser uma tese mais abrangente de que, se o jornalista sofrer algum tipo de dano na manifestação, independentemente de quem tenha causado, haveria responsabilidade. Pelo menos é o que me parece que está dito. E o que nós decidimos, mais vinculado ao caso concreto, é que, no caso de um disparo de um projétil de borracha puramente policial, é que haveria a responsabilidade do Estado. De modo que, na minha visão, restariam as teses do ministro Marco Aurélio e do ministro Alexandre de Moraes. A tese do ministro Marco Aurélio coloca ênfase, interessantemente, no exercício profissional. Diz: viola o exercício profissional, o direito e dever de informar. Eu, sinceramente, embora não tenha divergência da tese, eu prefiro a ênfase na questão da responsabilidade do Estado nesse caso. E, portanto, a tese cujo conteúdo se alinharia com a do ministro Alexandre de Moraes. A minha tese, a minha proposição de tese, correspondia à primeira parte da tese do ministro Alexandre de Moraes, com outras palavras. Mas aqui não vou brigar pelo preciosismo da minha redação, em contraste com a redação do colega, que foi o primeiro a divergir. Então, embora eu até dissesse de maneira ligeiramente diferente, eu estou de acordo com a tese do ministro Alexandre de Moraes, tanto na proposição central quanto na restrição, o que acho que é cabível, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu a responsabilidade do Estado sob o fundamento de que havia culpa exclusiva da vítima, de modo que acho pertinente a referência cobertura de eventos externos, à culpa exclusiva da vítima, quando ela se caracteriza ou não. Portanto, não acho que se afastou do caso concreto e, portanto, por simplificação, presidente, eu acompanho a tese do ministro Alexandre de Moraes. Em pauta, RE 1.209.429, Ministra Alexandre da Silveira contra Estado de São Paulo. A que tese Vossa Excelência adere? Senhor presidente, eu entendo que a tese Ministra do Rosa ministro Weber, Alexandre de Moraes vice-presidente do STF, está mais de acordo com os fundamentos do voto que me levaram à negativa ao provimento do recurso extraordinário. Então, em pauta, julgamento no qual o STF tem de decidir sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de profissional da imprensa ferido pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Com a tese proposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia, a que tese Vossa Excelência adere? Igualmente, presidente, a tese do ministro Alexandre de Moraes, com as vênias do ministro relator e do ministro Edson Fachin. Ministro Ricardo Lewandowski, a que tese Vossa Excelência adere? Presidente, eu adiro à tese do ministro Alexandre de Moraes, porque ela é a mais próxima, penso eu, daquilo que eu externei. E também penso que, de certa maneira, reflete as preocupações do ministro Cássio Nunes. No entanto, eu peço vênia para sugerir, eventualmente, até na linha do que foi proposto pelo ministro Marco Aurélio, que nós desidratássemos um pouco, se fosse possível, essa tese. Por exemplo, eu estava pensando, e penso em voz alta, que nós poderíamos nos aproximar o mais possível da dicção do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é unívoco. Eu estava pensando em falar que o exercício regular da profissão de jornalista, ou seja, então, todo aquele que não é jornalista, não é? Ou que não esteja no exercício regular da profissão, ele está correndo os riscos de, eventualmente, não contar com essa cobertura constitucional no que diz respeito à indenização do Estado. Aí estava avançando um pouco,
o exercício regular da profissão de jornalista na cobertura de eventos externos, que é disso que se trata, não exclui a responsabilidade objetivo do Estado em razão de danos causados por seus agentes. Mas, presidente, é apenas uma reflexão que faço, um apelo que faço ao ministro Alexandre de Moraes, no sentido de verificar se Sua Excelência pode, eventualmente, mantendo a essência daquilo que ele propõe, com o que eu concordo, simplificar um pouco mais para que, enfim, para aqueles que são os destinatários dessa tese, ou seja, os jurisdicionados, possam compreendê-la de forma unívoca. Mas é como me pronuncio, presidente. Então, aderindo à tese do ministro Alexandre. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, também pedindo todas as vênias, eu estou acompanhando a proposta do ministro Alexandre de Moraes. Como eu votei um monte... Ministro Luiz Fux. Como eu votei sob o ângulo da liberdade de imprensa na dimensão protetiva, eu vou acompanhar a tese do ministro Marco Aurélio. Mas proclamo o resultado que foi aprovada a tese do ministro Alexandre de Moraes, que condensou 2 orações e ficou assim: é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante a cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões ou hipóteses, ministro Alexandre? Nas ocasiões? Tanto faz para mim, presidente. Tá bom. Nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Eu acho que a questão da cobertura jornalística está muito bem adequada à tese, porque o jornalista pode ser jornalista, não estar ali na condição de jornalista. Ele acidentalmente é jornalista, mas para a manifestação é a mesma coisa que o soldado do Exército está fora do quartel, indo ao cinema e participa de um conflito, não na qualidade de soldado, mas na qualidade de civil. Então, eu acho que essa tese Agora, aqui... Presidente, se me permite, eu até me excuso de não ter feito oportunamente esta observação do ministro Alexandre de Moraes. Teve a gentileza de me mandar por WhatsApp a tese proposta. Eu estava apenas refletindo o seguinte: vamos supor que os agentes de segurança estabeleçam limites irrazoáveis ao exercício da profissão de jornalista. Não é raro que isso aconteça, sobretudo em países totalitários, autoritários. Há um cerceamento da atividade jornalística. Olha, desta linha você não passa. Ou seja, ele não tem a possibilidade de cobrir adequadamente, segundo o seu dever profissional, um determinado evento. A tese do ministro Alexandre de Moraes, eu concordo plenamente com ela, que é preciso que se respeite alguns limites, mas também estes limites precisam ser colocados razoavelmente, não é? Porque se digamos assim, num evento, num movimento, numa passeata contra o governo, os agentes de segurança não permitem que o jornalista atue livremente e comece a colocar aqueles cordões de isolamento, aqueles cercadinhos, etc. Então, não sei se caberia, ministro Lewandowski, permite? Alguma coisa nesse sentido. Permite, ministro Lewandowski? Essa foi a preocupação, para caracterizar a culpa exclusiva, o descumprimento, como colocado na tese, descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas, mas não qualquer área, áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então, obviamente, no caso concreto, se o jornalista demonstrar que aquela delimitação
foi irrazoável, foi desproporcional, que não havia nenhum grave risco à sua integridade física, não se aplicaria a tese. Tá bem. Essa foi a ideia. A advogada, a doutora Virgínia, pede a palavra e eu vou conceder a palavra para verificar o que Vossa Senhoria... Ministro Presidente, eu posso falar depois sobre um ponto específico do voto, mas deixa eu terminar o julgamento do tema, aí eu volto a levantar a mão. Vai não. Então, pelo que eu entendi, apenas para dizer, então, que com os esclarecimentos prestados pelo ministro Alexandre de Moraes, que certamente constarão em ata, ficou excluído qualquer cerceamento da atividade, ficou excluído qualquer cerceamento à atuação do jornalista que seja arbitrário ou irrazoável. Isso me parece que tem que ficar bem claro, porque se nós estamos protegendo o jornalista, não são aqueles cercadinhos, aqueles cordões de isolamento que podem, eventualmente, desde que ultrapassados, afastar a responsabilidade do Estado. Não é? Então, mas eu estou satisfeito com esse esclarecimento que foi prestado pelo ministro Alexandre de Moraes. Porque, na verdade, quando se autoriza essas manifestações, se estabelece o local. Só surge bala de borracha quando a multidão quer avançar em cima dos policiais. E aí, eles, por legítima defesa, eles se manifestam, gás lacrimogêneo, enfim. Então, eu acho que aqui, se eles ultrapassam, como o ministro Alexandre destacou, tem cobertura jornalística, tem área que eles não podem invadir sob pena de área de risco. Quer dizer, está protegendo a liberdade de imprensa. Então, e está abordando um fato da vida cotidiana. E, além do mais, esclarecendo que ele tem de estar na qualidade de jornalista fazendo cobertura jornalística. Certamente não se vai aplicar isso para um jornalista que resolve ir a uma manifestação na qualidade de civil, na condição de civil, como todo jornalista mas sem cumprir a sua atividade específica. Então, eu proclamo, e estou aberto ainda à manifestação dos senhores, que a tese aprovada foi a seguinte: objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas ocasiões em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. E essa foi a tese vencedora com o ministro Nunes Marques. Vossa Excelência ficou de definir... Eu acompanhei o ministro Alexandre de Moraes, né? Fiquei de, eventualmente... evoluir se houvesse uma outra proposta. Como não houve, acompanha a Sua Excelência. Então, por 9 votos contra 2 vencidos, os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, foi aprovada a tese do ministro... Presidente, ministro, eu acompanhei também a tese do ministro Marco Aurélio. Então somos 3. Perfeitamente. E em sua companhia ministro somos 10. Edson Fachin. Muito obrigado. Bondade da vossa parte. Bom, então, fica proclamada essa tese, mas, na essência, todos nós votamos de acordo com o voto do ministro Marco Aurélio, no sentido de conhecer do recurso e dar provimento. Aí eu gostaria de deixar o ministro Marco Aurélio... Julgamento no qual o STF tem de decidir sobre a responsabilidade civil do Estado em caso de profissional da imprensa ferido pela polícia em situação de tumulto durante só para que você se explique que eu não seja mal interpretado. Então, ministro Marco Aurélio, que talvez o ministro Marco Aurélio não queira ficar como redator do acordo, talvez por isso, né?
Acho que eu vou ligar para ele, que ele está na linha. Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro. Ministro Edson Fachin. Presidente. Presidente, Sim, presidente. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, no mérito, todos acompanharam o voto de Vossa Excelência, conheceram e deram provimento. Eu e Vossa Excelência ficamos vencidos só na tese. Como é que Vossa Excelência... Eu também, presidente. E o ministro Edson, perdão. A tese compõe o julgamento. A partir do momento em que estou vencido nela, não redijo. Tá bem. Então, foi bom ter perguntado a Vossa Excelência. Então, vencida essa tese, redigirá o acórdão ministro Alexandre de Moraes. A doutora Virgínia, Vossa Senhoria ainda deseja fazer uso da palavra? Sim, Excelência. Pois sim. não. Excelentíssimo presidente, há uma questão de fato ainda a ser dirimida por essa colenda da Corte, pois pelo voto do ministro relator não ficou claro em que medida os pedidos indenizatórios formulados na inicial foram acolhidos com o provimento do recurso extraordinário. Embora isso tenha ficado, ao meu ver, um pouco mais claro no voto do ministro Fachin, né, que deu provimento ao recurso extraordinário para acolher todos os pedidos nos termos da inicial. De qualquer forma, em vista do artigo 1034 do Código de Processo Civil e do princípio da efetividade do processo, e considerando aqui que esse processo já perdura por 18 anos, né, havendo aí uma ansiedade até do recorrente em ver os seus pleitos, né, atendidos pelo Poder Judiciário, se requer aqui com a devida vênia que seja esclarecido e definido por essa colenda da Corte, né, em que medida esses pedidos indenizatórios vão ser providos com o acolhimento do recurso extraordinário. Doutora Virgínia, Vossa Senhoria, quando ofereceu o recurso, Vossa Senhoria é pelo recorrente, né? Então, Vossa Senhoria, quando ofereceu o recurso, pediu o provimento e, automaticamente, o nosso acórdão substitui a decisão recorrida. Né? Então, demos provimento ao seu recurso. No seu recurso, Vossa Senhoria pediu que se mantivessem os danos. Então, pedidos expressos, Excelência. Então, no meu modo de ver, está resolvida a sua dúvida, mas eu pergunto ao redator do acórdão agora se Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, certamente fará menção à parte relativa aos danos fixados na sentença que foram reavivados agora na nossa decisão. Presidente, eu também vou redigir os embargos de declaração orais que foram interpostos já, não, mas aí, antes do acórdão publicado. Não, mas nós vamos até evitar os embargos. Eu fico com os dois, ministro presidente? Fica com os dois. Presidente, obviamente, pelo menos no meu voto, assim foi, ministro nós estamos provendo para retornar a sentença de primeiro grau. Exato. A sentença de primeiro grau está fixando, não é nem mais nem menos que isso. Bom, então, doutora Virgínia... Excelência, desculpa, é que, na verdade, no pedido do recurso extraordinário, houve um recurso de apelação também de nossa parte, que acabou restando prejudicado pelo julgamento do Tribunal de Justiça ao determinar e reconhecer a culpa exclusiva da vítima, justamente para que houvesse um provimento do pedido de indenização por danos materiais, que é a pensão, e até a majoração dos danos morais. Então, para que fique claro que os pedidos, né, do recurso extraordinário e pedido de provimento engloba essa revisão também desses pedidos, que foram parcialmente acolhidos em primeira instância e cujo recurso de apelação acabou restando prejudicado pelo julgamento do Tribunal de Justiça. O recurso de apelação restou prejudicado? Por quê? Porque quando ele entendeu, afastou a responsabilidade do Estado pela culpa exclusiva da vítima, o nosso recurso acabou não sendo analisado. Mas Vossa Senhoria não pediu que fosse reconhecida a responsabilidade objetiva?
Sim, excelência. E aí o tribunal não reconheceu. Veja, na sentença já havia sido reconhecida a responsabilidade objetiva e estabelecida a indenização por danos morais apenas e o ressarcimento das despesas médicas. Sim. Então, nós apelamos visando que houvesse a reforma parcial da sentença para que fosse também abrangida a indenização por danos materiais com a pensão. E esse recurso acabou não sendo analisado pelo Tribunal de Justiça na medida em que ele entendeu por afastar a responsabilidade do Estado por culpa exclusiva da vítima. Bom, o Presidente, me permite? Claro. Ministro Luiz Roberto Barroso. Que estão sendo suscitadas questões que eu, pessoalmente, não analisei. Aí eu vou me aliar ao ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que esses pontos deveriam vir em embargos de declaração, porque pelo menos eu não me debrucei sobre esse aspecto, de saber se é só dano moral, se tem dano material. Eu não gostaria de me pronunciar sobre isso sem a oportunidade de reestudar o tema, de revisar o tema. De modo que eu sugeriria à ilustre advogada, se os colegas estiverem de acordo, que ela exponha essas preocupações e embargos de declaração, quando nós, então, poderemos nos manifestar com melhor conhecimento de causa. Eu sugeriria esse encaminhamento, presidente. Então, na verdade, o recurso, ele abrange 2 capítulos, né? A questão do dano moral, do quanto de beato, isso aí nem seria, digamos assim, matéria passível de cognição pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, como há 2 pedidos, e é preciso que fique claro isso, eu acredito que o colegiado não se oponha que a ilustre advogada ofereça embargo de declaração. Mas que a oposição de embargo de declaração é um direito legítimo. Presidente, o ministro Alexandre propõe, nós estamos mantendo, em princípio, a decisão de restabelecendo a decisão de... Exato. Presidente. E em embargos de declaração, se for o caso, nós revisitamos algum desses pontos que a advogada mencionou. Ministro Edson Fachin, com a palavra. Pois não, obrigado, presidente. Apenas para deixar assentado, eis que a ilustre advogada fez referência ao voto que proferi. Ministro Edson Eu examinei a matéria que a ilustre advogada trouxe à colação, eis que entendo que ela está posta no recurso extraordinário. Por isso, em meu voto, dei provimento integral ao recurso extraordinário, apenas para reiterar esse ponto, senhor presidente. É verdade. O ministro Fachin fez questão de estabelecer essa oração, acolhendo integralmente. Então, nesse sentido, Vossa Excelência abordou todos os pontos. Então, vamos doutora, a ideia partiu de Vossa Senhoria, então vamos aguardar os embargos de declaração que serão oferecidos. Está bem? Pode deixar. Há divergência no colegiado sobre essa questão? Não havia divergência. Não seria uma divergência não, mas apenas para Ministro Nunes ganhar aí o troféu de chato do dia. Em homenagem à advocacia, presidente, isso eu me solidarizo com a advogada. A matéria foi posta no recurso e não haveria, diante, inclusive, da intervenção da advogada, razão para que diferíssemos isso, análise no embargo de declaração. Nós estamos acolhendo as escâncaras de uma omissão. A matéria está posta no recurso, que a gente pode suspender o julgamento e analisar na próxima sessão. Ela recorreu e parte do recurso dela, o recurso de apelação dela no tribunal não foi sequer conhecido, foi prejudicado. Ela quer saber o seguinte: em relação a essa apelação dela, a gente vai devolver ao tribunal para ser julgada ou nós vamos enfrentar? É só isso que ela quer saber. Na próxima sessão a gente decide. Agora, aguardar um empate de declaração para isso, a matéria está posta no recurso. Então, eu me solidarizo ainda. Presidente, mas voltar para apreciar isso, eu tenho a impressão que não é solidariedade. Pelo contrário, a advogada vai se sentir prejudicada. Presidente, porque está no recurso. O pedido está claro, né? Presidente, eu acho que nós não podemos nem mexer, porque seria reformar sem impédios, mas... Presidente, permite um minuto?
Ministro Presidente, Alexandre de Moraes. Todos votamos, já foi proclamado o resultado, já foi fixada a tese, acho que é aguardar o acórdão para ver se falta alguma coisa ou não. Sim, claro, mas nós estamos ainda numa fase dialógica, né? Então é natural que os colegas se pronunciem. Mas se não houver... O pronunciamento foi feito, presidente, lembrando, com a permissão de Vossa Excelência, né? Claro, sempre. E fazendo uso dela, me pronunciei. Mais algum colega gostaria de usar a palavra? Então, proclamado o resultado, nós aguardaremos, então, a iniciativa da doutora Virgínia. Tá bom? Parabéns, porque saiu vencedora. Só não pode pedir para a reforma para pior, né? Vamos lá. Item 2 da pauta. Passando agora ao item 2 da pauta, também da relatoria do ministro Marco Aurélio. Estamos cumprindo o compromisso institucional de dar à Sua Excelência prioridade nos julgamentos, tendo em vista a notória ciência da aproximação de sua despedida do tribunal, infelizmente. Então, eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.388, relatoria do ministro Marco Aurélio, e há duas sustentações orais, uma pela Procuradoria-Geral da República e falará pelo amicus curiae, doutor Aristides Junqueira Alvarenga. Então, eu passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para o relatório. Presidente, em data passada, quando questionada Ministro a Marco Aurélio, da emenda parede 45, de madeira, estante de madeira também, repleta de surgir livros. no cenário brasileiro um superórgão, o Conselho Nacional de Justiça. Essa ADIM, ela impugna resolução do Conselho Nacional de Justiça. E essa resolução, segundo o articulado, acabou por implicar invasão da competência normativa da União quanto à disciplina do direito penal. O relato que faço, transcrevo com os considerandos a resolução no relatório, né? E teremos a oportunidade de ouvir o requerente, que é o fiscal maior da lei, o Procurador-Geral da República. No caso, eu não sei se a inicial foi subscrita por Sua Excelência, o doutor Aras, ou pela antecessora, doutora Raquel. Mas, de qualquer forma, se tem a impugnação, como eu disse, a uma resolução do Conselho. E abordarei os aspectos ouvindo de qualquer forma, e posso evoluir, inclusive, no voto preparado, após ouvir, quanto à possibilidade de evolução, os advogados que assomarão à tribuna, inclusive o requerente, o Procurador-Geral da República. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Convido para assumir a tribuna e falar pelo tempo regimental de 15 minutos o doutor Augusto Brandão Aras, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento também as excelentíssimas senhoras ministras, a vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, especialmente o senhor relator, ministro Marco Aurélio, senhoras advogadas, senhores advogados, servidoras e servidores. Na ação direta de inconstitucionalidade, discute-se a inconstitucionalidade da Resolução 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça e do artigo 1º da Resolução 295/2014 do Conselho de Justiça Federal quanto à regulamentação de recursos provenientes da aplicação
de pena de prestação pecuniária fixada como condição para a suspensão condicional do processo e de transação penal. Os atos normativos questionados desconsideram as competências constitucionais e legais do Ministério Público e, data vênia, violam os artigos 22, inciso 1, 127, parágrafos 1º e 2º, 129, inciso 1 e 103b, parágrafo 4º, inciso 1, todos da Constituição Federal. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, no intuito de aprimorar a destinação das penas pecuniárias e dar maior efetividade a essas punições, dispôs sobre a utilização dos recursos oriundos de transação penal e de suspensão condicional do processo. E a resolução do Conselho de Justiça Federal, na mesma direção, disciplinou o tema. Conquanto as resoluções tenham intento nobre, não poderiam, data vênia, dispor sobre a destinação de prestações pecuniárias provenientes de suspensão condicional de processos e de transação penal, pois tais institutos consubstanciam mitigação da titularidade da ação penal pública e do princípio da indisponibilidade da persecução a crimes. Nessas medidas, a atuação do judiciário é homologatória e as condições estabelecidas em propostas de transação penal e de suci processual são de atribuições do Ministério Público titular da ação penal. Julgamento de ações sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Contraposição à lei. Faz parte da proposta do Ministério Público definir o destino dos recursos decorrentes da prestação pecuniária. Até porque, em muitos casos, há de relacionar-se com a natureza do fato praticado. E o Ministério Público há também de levar em conta, por exemplo, o bem jurídico tutelado pela norma penal descumprida. No caso de delitos ambientais, por exemplo, há de buscar-se preferencialmente a reparação do dano ao ambiente. E, em se tratando de delito contra as relações de consumo, é possível propor destinação dos valores à entidade idônea de proteção do consumidor e assim por diante. A lei garante, no exercício dessas atividades, certa margem de discricionariedade decorrente da titularidade da persecução penal como manifestação do princípio acusatório. E a possibilidade, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, e a possibilidade de o Poder Judiciário definir a destinação de recursos oriundos de transações penais e de suci processual existentes apenas a partir da atuação do Ministério Público, cria embaraços ao agente do parquê na formulação das propostas que entender mais adequadas à realização do interesse público e interfere na independência funcional do membro do órgão ministerial. As resoluções em tela violam a reserva da lei. Transação penal e suci processual são institutos despenalizadores de natureza penal e processual penal. São temas, portanto, submetidos à reserva de lei, em sentido estrito, conforme prevê o artigo 22, inciso 1 da Constituição. As resoluções também extrapolam os limites do poder regulamentar conferido aos conselhos do Poder Judiciário. E sabemos que o poder regulamentar, titularizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, está diretamente atrelado à competência material e finalística daquele Conselho Constitucional e envolve missões como zelar pela autonomia do Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, assim também pela observância do artigo 37 da Lei Complementar, apreciando a legalidade de atos administrativos praticados por membros e órgãos do Judiciário, revendo, se for o caso, processos disciplinares de juízes. Estabelecer, pois, destinação de valores provenientes de penas de prestação pecuniária decorrentes de transação penal ou suspensão condicional de processo é função institucional do Ministério Público e não está inserida entre as competências constitucionais do Conselho Nacional de Justiça. Em pauta ADI 5388, ao regulamentar a matéria, PGR, o Conselho sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República, ratificando as manifestações dos seus antecessores, manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial
para 1. Declarar constitucional, sem redução de texto, a resolução... Desculpe, senhores ministros. Declarar inconstitucional, sem redução de texto, a resolução 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, para afastar da sua aplicação os recursos provenientes da prestação pecuniária fixada como condição para a suspensão condicional do processo ou transação penal. E 2, declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Resolução 295 de 2014 do Conselho de Justiça Federal. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Julgamento de ação contra normas sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Procurador-Geral da República. Convido agora para assumir a tribuna virtual e que falará pela Associação Nacional de Membros do Ministério Público, CONAMP, como amicus curiae, pelo tempo regimental de 15 minutos, doutor Aristides Junqueira Alvarenga. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, as minhas homenagens a Vossa Excelência e ao Ministério Público, como sempre faço, e na esteira do que disse o Procurador-Geral, 2 são as resoluções postas agora à apreciação de Vossas Excelências, com relação à inconstitucionalidade de ambas. 5388, requerente, PGR. Uma, a resolução sustentação oral feita pelo advogado Aristides Junqueira Alvarenga, do CNJ, e a outra, que é como se fosse uma repetição da disciplina pelo Conselho da Justiça Federal, a Resolução 295 de 2014. Ao fundo, essas datas são importantes, com livros e outros objetos extremamente organizados. A dizer que a inconstitucionalidade destas 2 resoluções está no fato de que isto é matéria legal. Isto não pode ser tratado pelo Conselho Nacional de Justiça. Aliás, posso lembrar aqui, se me permitam, a frase ou um trecho do ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 41-45 do Distrito Federal, quando ele diz, num dos trechos do seu voto, outra questão essencial trazida na presente ação direta diz respeito aos limites do poder normativo do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 103b da Constituição Federal. Portanto, ao dizer deste artigo, no nosso modo de entender, como amicus curiae, é de que 2 são os dispositivos feridos, 2 dispositivos constitucionais ofendidos. É o 103b, porque não está na competência do Conselho, e o primeiro é o artigo 22.1, porque isso é competência privativa de legislação federal da União. Mas continuemos, se me permitem, o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive limites em relação a criar obrigações para terceiros quando se é um órgão administrativo somente do Poder Judiciário. Entendo pela necessidade de compatibilização na presente hipótese dessas 2 importantes questões. E, por fim, o ministro continua. Se não estabelecermos essa distinção, o CNJ, assim como o CNMP, poderá regulamentar tudo
deter o poder normativo não só para regulamentar o que for necessário para o bom exercício das suas competências constitucionais, mas poderão legislar processualmente. Vamos possibilitar que amanhã o CNJ possa regulamentar busca e apreensão, possa regulamentar invasão domiciliar, possa regulamentar procedimentos criminais, mesmo que regularmente, mais modernamente e melhor do que existe hoje. Isto não é função constitucional do CNJ, é função do Congresso Nacional. Tanto é que assim é que o Congresso Nacional já tem há muito legislado sobre este mesmo tema de destinação das sanções pecuniárias. Aliás, desde 1940, o Código Penal trata deste assunto. Mas eu lembrar também o artigo do Código Penal diz... Em pauta, a DI 5388, requerente PGR. Sustentação oral feita pelo advogado Aristides Junqueira Alvarenga. O destino das sanções pecuniárias é o Conselho, e aqui tenho em mãos uma lei específica sobre a destinação, e mais, uma lei complementar da União, Lei Complementar 79, de 7 de janeiro de 1994. Portanto, bem antes dessas duas resoluções, essa lei já dizia, e é lei complementar, cria o Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, e dá outras providências. O artigo 1º, com a redação dada pela Lei 13.500 de 2017, diz o seguinte: fica instituído no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública o Fundo Penitenciário Nacional, a ser gerido pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional. No seu artigo 2º, está dito: constituirão recursos do FUNPEN. No inciso 5º está dito: multas decorrentes de sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. E não é só esta lei que regula há muito o destino das multas. Atualmente, mais recentemente, na lei a lei 13.964, de 24 de 12 de 2019, em seu artigo 28A, e é preciso dizer que esta lei foi objeto de medida liminar decidida pelo excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux, que suspendeu a eficácia de vários dispositivos, inclusive do artigo 28, que trata do arquivamento do inquérito. Em pauta, mas o artigo 28A não foi objeto, aliás, foi sustentação objeto oral feita pelo advogado Aristides Junqueira Alvarenga.
E o que é que diz o artigo 28 dessa lei que modificou o Código Penal? Diz o seguinte: chama-se isso de acordo de não persecução penal. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou graça ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reformação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições, ajustadas, cumulativa e alternativamente. O inciso 4 diz: pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45 do decreto do Código Penal a entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Ou seja, outra destinação que não o Conselho, o Fundo Penitenciário Nacional. E destinação legal que se sobrepõe à destinação dada para a administração do Poder Judiciário na resolução ou nas 2 resoluções agora postas. Isso é uma demonstração inequívoca de que houve uma ofensa ao serem expedidas essas 2 resoluções. Houve uma ofensa clara e evidente ao artigo 22, inciso 1, que diz da competência legislativa da União. Isto não pode ser objeto de resoluções. Isto é matéria estritamente legal. Com essas considerações, senhor presidente, senhores ministros, a Associação Nacional dos Procuradores, dos membros do Ministério Público, esperam que essas resoluções sejam julgadas inconstitucionais e, portanto, pela procedência da ação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Aristides Junqueira. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Marco Aurélio, para o voto. O voto é curto, presidente, como convém ante a fila de processos que aguarda julgamento no plenário. Ministro Marco Aurélio. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, embora a causa de pedir seja aberta, não se tem disciplina semelhante quanto ao pedido. No julgamento da ação direta, cumpre observar este último, que é o pedido. Há de considerar-se o que pleiteado, a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto da Resolução CNJ 154/2012 para afastar a interpretação no sentido de utilização de verbas oriundas de prestação pecuniária, fixada como requisito a suspensão condicional de processo ou transação penal, e a incompatibilidade, aí sim, com a Carta da República, do artigo 1º da Resolução do Conselho da Justiça Federal, Resolução 295/2014. Essa benção geral competia à União, mediante lei em sentido formal e material, legislar sobre direito penal. Existe no cenário normativo parafernália de diplomas, o que se dirá se admitir-se que órgãos estritamente administrativos, como são o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, venham a dispor sobre matéria penal.
surge o conflito com a lei maior da Resolução 295/2014 do órgão de controle da Justiça Federal, no que versa recursos provenientes de penalidades de prestação pecuniária fixadas como condição da suspensão condicional do processo ou transação penal e da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária. Julgamento de ação contra normas sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Vota o ministro Marco Aurélio, relator. De interpretação conforme a Constituição para afastar leitura no sentido da utilização de verbas oriundas de prestação pecuniária imposta como exigência à suspensão condicional do processo ou transação penal. Essa ótica baseia-se na mesma premissa referente à glosa do ato do Conselho da Justiça Federal. Julgo procedente o pedido formulado para declarar incompatível com a Constituição Federal a Resolução 295/2014 do Conselho da Justiça Federal, relativamente a de número 154 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, empresto-lhe interpretação conforme para excluir enfoque a alcançar a utilização de verbas de prestação pecuniária fixada como condição à suspensão condicional de processo ou transação penal. É como voto. Obrigado, ministro Marco Aurélio, pelo voto objetivo, sucinto e preciso. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de medida cautelar, movida pelo Procurador-Geral da República, impugnando, primeiro, a resolução número 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, segundo, o artigo 1º da resolução 295/2014 do Conselho da Justiça Federal. As normas impugnadas versam sobre a utilização dos recursos oriundos da pena de prestação pecuniária aplicada em substituição à prisão ou como condição para a transação penal ou para a suspensão condicional do processo. A designação do ilustre Procurador-Geral cinge-se às hipóteses de prestação pecuniária como condição para o sucíssio processual ou para a transação penal. Daí os requerimentos nos seguintes termos. Julgamento de ação contra normas sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Sem redução de texto. Resolução 54, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, para afastar de sua aplicação os recursos provenientes de prestação pecuniária fixada como condição para a suspensão condicional de processo ou transação penal, e 2, declara inconstitucional o artigo 1º da Resolução 295, de 4 de junho de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Segundo a petição inicial, os atos normativos impugnados teriam contrariado os postulados encontrados nos seguintes dispositivos da Constituição Federal. 2, inciso 1, que é a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e sobre direito processual penal. O artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 1, extrapolação do poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 127, parágrafos 1º e 2º, ofensa às prerrogativas da independência e da autonomia funcionais reconhecidas ao Ministério Público. E artigo 129, inciso 1, desrespeito ao sistema penal acusatório que confere ao Ministério Público a titularidade privativa da ação penal pública. Adotado o rito do artigo 12 da Lei 9.868/99. Então, o presidente do Conselho Nacional de Justiça prestou informações, o advogado da União defendeu a constitucionalidade dos atos normativos impugnados. Por sua vez, o Procurador-Geral da República ofereceu parecer pela procedência do pedido, reiterando os termos da petição de ingresso. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais apresentou memoriais pela procedência do pedido. Admitida como amicus curiae, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, manifestou-se pela procedência do pedido.
O julgamento teve início no plenário virtual, suspenso em virtude de pedido de destaque apresentado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Passo ao voto. O Procurador-Geral da República sustenta que o Conselho Nacional de Justiça, secundado pelo Conselho da Justiça Federal, extrapolou seu poder regulamentar, disciplinando a matéria atinente à esfera de interesses institucionais do Ministério Público. A tese de inconstitucionalidade, basicamente, funda-se na ideia de que a imposição de prestação pecuniária e a respectiva destinação constituem-se um poder dever do Ministério Público. Assim, o Poder Judiciário, ao editar as resoluções em análise, estaria legislando sobre as funções institucionais do Ministério Público e, por consequência, exercendo controle sobre a atuação dos membros do parquê. A fim de delimitar a questão jurídica controversa, parece-me conveniente uma explanação dos institutos em comento. Tendo em vista o sistema acusatório penal brasileiro, adotado por força do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, o Ministério Público é legitimado ativo exclusivo para a promoção da ação penal pública. A prerrogativa, que outrora era balizada pela ideia de obrigatoriedade de exercício, foi progressivamente sendo transformada, ao menos em parte, numa atribuição discricionária, com o advento da Lei 9.099 de 95, que previu os institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, artigos 76 e 89. A transação penal e a suspensão condicional do processo, baseados na doutrina processualista penal italiana do nolo condendere, são institutos despenalizadores criados pela Lei 9.099 de 95 e então colocados à disposição do Ministério Público. Destinam-se aludidos institutos a uma composição com a adoção de medidas alternativas à prisão, à privação de liberdade, evitando-se assim a persecução penal. Constitui-se, portanto, em política criminal, estímulo à celeridade processual e à adoção de opção diversa da decretação de encarceramento. Entre as sanções alternativas à pena privativa de liberdade, destaca-se a prestação pecuniária, objeto da regulamentação pela Resolução 154 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. Em princípio, a prestação pecuniária, como espécie de pena restritiva de direitos, possui caráter penal e indenizatório à vítima ou a seus dependentes, assim como a entidade pública ou privada com destinação social, artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. Quanto a esta hipótese, diversa daquelas encontradas no subsídio processual e na transação penal, a Procuradoria-Geral da República não impugna a disciplina pelo Judiciário. Ponto nevrálgico da questão reside no entendimento de que os efeitos pedagógicos do desembolso financeiro infligido ao cidadão processado ou em vias de assim se ver, encontra-se na perda do quantum arbitrado. Sobre tais efeitos, nenhuma repercussão haverá como decorrência da definição desta ou daquela entidade como beneficiária do auxílio material angariado no ajuste, celebrado entre o Ministério Público e alguém na iminência de responder à persecução penal. A destinação das prestações pecuniárias, por si só, não pode ser interpretada como elemento essencial da negociação a ser entabulada entre o parquê e o acusado em potencial, destinada à homologação judicial de sucício processual ou de transação penal. Em nada importa ao pretenso acusado, parte da composição a ser ajustada com o Ministério Público, e pouco deveria importar ao próprio dominus litis a destinação da prestação pecuniária fixada. A administração do cumprimento da pena privativa de liberdade cabe ao Poder Judiciário. Igualmente, também ao Poder Judiciário deve caber a administração do cumprimento das medidas alternativas a ela, não sendo diferente quanto às prestações pecuniárias. A definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária, obviamente, encontra-se no âmbito da administração do cumprimento desta tal medida alternativa a cargo do Poder Judiciário. Não seria de se imaginar que o Ministério Público pudesse definir, e não o juízo da execução, o estabelecimento prisional onde eventual condenado deva cumprir a pena privativa de liberdade a ele imposta. Mal comparando, também não cabe ao Ministério Público, caso a caso, definir a entidade beneficiária de recursos provenientes de prestação pecuniária, sem que isso signifique efetiva ingerência
na administração do cumprimento de uma tal medida alternativa. Julgamento de ação contra normas sobre o uso de recursos provenientes de pena de prestação pecuniária em juizados criminais. Vota o ministro Nunes Marques. Buscando sua uniformização nos tribunais pátrios. A resolução do CNJ tem o mérito de sanar uma lacuna pré-existente, que ensejava uma inconveniente discricionariedade nas destinações das verbas advindas das prestações pecuniárias, sem controle prévio e sem prestação de contas por parte dos favorecidos. A resolução disciplinou, com fulcro nos princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade, que os valores decorrentes das prestações pecuniárias sejam destinados prioritariamente às vítimas dos crimes e a seus dependentes, e ainda a entidades públicas ou privadas de caráter social, previamente cadastradas, conveniadas ou de caráter essencial à saúde, educação e segurança pública. Tornou necessária a demonstração pela instituição titular do projeto social da forma de utilização da verba pública, a fim de que se possa fiscalizar o bom uso dos valores, em atendimento ao princípio da publicidade na gestão dos bens públicos. A distribuição de forma igualitária e proporcional dos recursos aos projetos cadastrados, sem privilégios ou favorecimentos, garante a escorreita aplicação dos princípios basilares ao Estado democrático de direito, dirigidos à implementação de políticas que garantam a prestação de serviços públicos com eficiência. A propósito, relembro aqui que a DPF 568, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, na qual se abordou a incompetência do Ministério Público para definir a destinação dos importes oriundos de condenações criminais, colaborações premiadas e outros acordos realizados. Naquele feito, ainda pendente de apreciação definitiva, o eminente ministro relator, acertadamente, ao meu ver, concedeu liminar para vedar que os valores ou os bens provenientes dos efeitos da condenação criminal ou de acordos firmados pela força-tarefa da Lava Jato fossem, abro aspas, distribuídos de maneira vinculada, estabelecida ou determinada pelo Ministério Público, fecho aspas, e fixou o que cabe, abro aspas, à União, a destinação de valores referentes a restituições, multas e sanções análogas decorrentes de condenações criminais, colaborações premiadas ou outros acordos realizados, desde que não haja vinculação legal expressa e ressalvando o direito de demais entidades lesadas. Fecho aspas. É nessa mesma linha almejado pela Resolução 54 de 2012, qual seja, da destinação imparcial e igualitária dos valores arrecadados. A administração do cumprimento de medidas alternativas, dentre elas as prestações pecuniárias, não tem natureza de direito penal ou processual penal, mas sim de regulamentação administrativa. Por isso, na espécie, descabe cogitar qualquer usurpação de competência legislativa privativa da União, definida no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Por falta de previsão constitucional, não cabe mesmo ao Ministério Público administrar, nem mesmo disciplinar o destino de recursos que ingressam nos cofres públicos, a título de sanção criminal ou de sucedâneo desta. Registro que, a partir da Resolução 54 de 2012, do Conselho Nacional de Justiça, adveio na mesma direção a Resolução 295 de 2014 do Conselho da Justiça Federal, também aqui impugnada, assim como o provimento CG 01-2013, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cartilha de procedimentos para utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena de prestação pecuniária. Outro exemplo, a Portaria 4994/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, complementar a regulamentação referente à destinação, à liberação, à aplicação e à prestação de contas pelas entidades beneficiárias de recursos oriundos de prestações pecuniárias. Outro exemplo, provimento 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, da prestação pecuniária espécie, subseção 1, do cadastramento de entidade, subseção 2, da execução do projeto, subseção 3, da prestação de contas. Último exemplo, provimento conjunto 02/2019. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará disciplina o recolhimento, destinação, controle e aplicação de valores oriundos de prestação pecuniária imposta em sede de transação penal e como condição da suspensão do processo, de acordo com a Resolução 54 de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. Por último, assinalo que os atos normativos objulgados vigoram há quase uma década, sem qualquer prejuízo à sociedade, às instituições públicas e aos princípios da Constituição Federal. Em face do exposto e pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator,
Voto para julgar improcedente o pedido e, assim fazendo, declaro a constitucionalidade da Resolução 54/2012 e, consequentemente, o artigo 1º da Resolução 295/2014 do CJF. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Passo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Presidente. Em pauta, boa noite. Quase boa noite. Presidente, eu já adianto que pedirei vista dos autos, porque destaquei, uma vez que há uma ADPF distribuída no meu gabinete, a ADPF 569, a ADPF relacionada exatamente a esse tema, relacionada à distribuição, à possibilidade ou não, seja do membro do Ministério Público, seja do Poder Judiciário, distribuírem livremente os recursos vindo de transação, de suspensão, de condenações criminais, e é um pouco mais ampla que o presente caso. E destaquei, esperando que fosse possível trazer em conjunto, mas em virtude, e corretamente Vossa Excelência está antecipando ou colocando rapidamente os feitos do ministro Marco Aurélio, então eu peço vista e trarei rapidamente em conjunto ambas as ações, essa e a DPF. Uma vez que também já fiz um grande estudo citado pelo eminente ministro Nunes Marques, que é a DPF 568, essa sim que se referiu ao caso da fundação, uma pretensa fundação que seria criada com dinheiro público, por membros do Ministério Público, no Paraná, e por medida liminar em ADPF da própria Procuradora-Geral da República, suspendi, e já há trânsito em julgado, só fazendo essa consideração, porque houve um acordo entre o Executivo, Ministério Público, Congresso Nacional, para a destinação dessas verbas à saúde pública, para a questão da Covid, e ao meio ambiente na Amazônia. Mas também tratava desse assunto. A outra, a DPF, um pouco mais ampla, trata de todas as questões relacionadas a dinheiro de delação premiada, a questão da transação, suspensão. Então, me parece importante que traga ao plenário toda a situação para que nós possamos, de uma vez por todas, definir essa importante questão. Então, peço vista, presidente. Então, eu vou proclamar o resultado parcial após o voto do ministro relator, Luiz Fux. Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente a ação direta de inconstitucionalidade 5388, e do voto do ministro Nunes Marques, que a julgava improcedente, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes, e aguardarão os demais. Tá certo? Senhores ministros, próximo feito a chamar, há várias sustentações orais. Nós temos um período remanescente curto, que não dará tempo de nós chamarmos esse processo e julgarmos esse processo. São muitas sustentações orais. Então, eu vou encerrar a sessão e transferir esse processo para esse processo de sustentações orais para a próxima quinta-feira. Tá bem? Então, agradeço a presença de todos, a colaboração dos eminentes ministros, senhores servidores, e declaro encerrada a sessão.